Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer o processo, mostrar o processo dessa flor de flamboyant. Confesso que há pouco tempo atrás eu não fazia ideia da existência dessa flor bem diferentona, mas aqui perto de casa tem uma árvore que tem essa flor e eu achei bem interessante quando eu passei e a vi, no chão, exatamente no chão. Então eu peguei uma para aquarelar. E aqui eu gostei bastante porque eu consegui treinar principalmente o amarelo e o laranja, essa mistura, vários degradês também. Então eu começo aqui com esse amarelo, onde eu misturo um pouquinho de ocre e fiz ali a primeira camada. Depois eu fiz essas tirinhas, que ela tem para fora assim, sai essas pontinhas. Vou deixar na descrição do vídeo um link, onde eu sempre deixo em todo vídeo aqui no canal, para você poder fazer o decalque, Se você não sabe desenhar, ou às vezes tem preguiça, como eu, levanta a mão aí, tenho preguiça sim, confesso, de desenhar, às vezes gosto mais de aquarelar, então você pode fazer o decalque das linhas dessa flor, e vou deixar a imagem também para você conhecer melhor. Então ali eu só fiz a primeira camada, de laranja. Parece até um vermelho, mas é um laranja com um pouquinho de marrom. E agora eu vou para a parte mais importante dessa flor. Eu acho que é o ponto que o meu olhar ia para todo momento na imagem. Então eu fiz uma base de laranja bem clarinho. E depois eu tô vindo com uma outra, com uma textura, uma consistência quase de creme, de outro laranja. Vou deixar também na descrição do vídeo os materiais que eu utilizei, só que é legal você sempre tentar usar os materiais que você tem aí. E essa parte aí, eu vou chamar de quase que miolo, não sei exatamente o nome, infelizmente, de cada partezinha dessa flor, mas ela me chamou muito a atenção porque ela tem uma curvinha e tem muitos detalhes, tem o degradê, tem a profundidade, tem a sombra e a luz, então é isso que eu mais me concentrei também. Eu gosto sempre, quando eu pego uma imagem, observar um ponto principal que ela tem. Obviamente vou tentar detalhar todas as partes, mas sempre tem alguma coisa que vai chamar mais atenção. Então aqui eu trabalho muito com o degradê. Tem o laranja, que eu tinha feito, e agora eu tô dando essas batidinhas. Quando eu faço essas batidinhas, eu consigo misturar também o amarelo com o laranja, tá? Tiro um pouquinho do meu pincel, então, da tinta do meu pincel, e ele vem úmido. E aí eu vou dando essas batidinhas, tá? Fica uma tinta um pouco mais concentrada, para você conseguir fazer um degradê, Não é aquele degradê tão comum que a gente faz, super diluído, A minha aquarela, ela é um pouco mais concentrada, ela tem essa ideia de ser uma aquarela mais realista, então eu sempre trabalho com pincéis um pouquinho mais finos e com técnicas, às vezes, um pouquinho diferentes, vamos dizer assim, Então eu vou fazendo essa mistura, tô dando primeiro só uma mistura de cor para depois fazer a profundidade e a sombra dessa parte aí. Então, enquanto ali embaixo está secando, eu venho para essa parte de cima. Eu misturei um laranja com um pouco de marrom. E aí parece que é um vermelho ali, mas não chega a ser um vermelho, tá? Nem tenho na minha paleta o vermelho mesmo, tão forte assim. E aí eu vou, de novo, dando essas batidinhas para eu conseguir a mistura dessas cores. E ali você viu que eu misturei bastante o amarelo com o laranja e também um pouquinho de ocre.
é importante que eu não deixe no mesmo tom, exatamente no mesmo tom, essas duas partes ali, né? Porque senão vai ficar uma coisa chapada. Então, como que eu consigo resolver, dar profundidade, mostrar que ali é como se fosse um escorregador, né? Como se fosse uma conchinha de feijão, vamos dizer assim. Então, você vai ver como que eu vou resolver isso para não ficar uma coisa chapada. Depois que secou tudo, eu volto. Como eu falei, eu tinha feito só a primeira camada, mas a primeira camada já teve muita informação e agora eu vou para a próxima. Pego, né, o meu laranja, escureço um pouquinho. Também tenho uma outra cor que é um rosa, mas ele é bem forte, então eu também misturei para ele dar essa cara, né, de parecendo bem vermelho, ou não um vermelho vivo, mas um vermelho mais sujo. E aí eu vou, do mesmo jeito que eu fiz embaixo, eu vou fazer aqui em cima. Eu vou dando batidinhas. E o legal de fazer essas batidinhas, bem suave, é que você já vai criando uma textura na própria imagem. Então tem algumas flores que elas não são lisas, chapadas, mesmo que tenha um degradê ali, às vezes ela tem uma textura. Se a sua folha ela for muito lisa, é legal você fazer assim, porque você já vai criando uma textura também. E agora que aquela parte está secando, eu vou para as outras. Eu sempre gosto de fazer isso porque assim eu consigo, né, de alguma forma, não ficar parada esperando tudo secar. Então eu vou pulando, você vê ali que eu nem fui até o final com a parte ali onde tem as tirinhas, estou chamando assim, para que eu consiga fazer as demais. Aqui é bem interessante porque eu tenho que fazer uma mistura de laranja com amarelo. Então, exigiu bastante que eu realmente olhasse a imagem com detalhes. Para uma aquarela ser realista ou ter exatamente o que você deseja, que é a profundidade, ficar com a cara, né, da imagem ou do objeto que você está vendo, você precisa apurar o seu olhar. Você precisa realmente olhar cada detalhe. Não precisa ter pressa para terminar. Eu sei que algumas pessoas falam assim, nossa, você deve ter muita paciência. Não, muito pelo contrário, eu não tenho paciência nenhuma nessa vida. É um processo que eu tô trabalhando em mim. Só que a aquarela, ela faz com que eu tenha paciência. Não é o contrário, sabe? Não é que eu tenho paciência para fazer aquarela. A aquarela, ela me traz a paciência. Porque eu penso assim, cada parte dessa é um passo. Então, eu vou fazer essa parte que eu estou fazendo agora é um passo. A outra é outro passo. É como se eu estivesse fazendo várias aquarelas diferentes, várias artes diferentes. Entende? Eu não fico ansiosa pelo todo. O todo é só o resultado final de várias partes. Então, com isso, eu não me gera uma ansiedade, uma pressa para terminar, porque eu já estou terminando cada parte. Então, mudar essa chavinha faz muita diferença. E aí aqui você vê que eu consigo trabalhar o laranja com o amarelo e esse tom um pouco, né, de laranja mais avermelhado. Então são essas cores que eu coloco. Então eu vejo onde está mais escuro, aonde eu quero a sombra, então eu coloco esse laranja mais avermelhado, mais escuro. Aonde eu quero mais luz, eu deixo o amarelo. E
transição entre um e outro, eu deixo o laranja, que é o mais, né, que a gente está acostumado com a cor mais padrão do laranja, ele mais vivo. E aí eu vou fazendo esse degradê, em alguns momentos dando aquelas batidinhas, em outros só realmente deixando a tinta se misturar. E aí quando seca e eu olho novamente e vejo que não ficou no tom que eu quero, que nem ali, né? Eu preciso de uma profundidade, eu vou novamente com a cor mais escura e aí faço essa transição. Uma coisa bem interessante quando você for fazer as suas aquarelas é olhar isso. O que está mais escuro e o que está mais claro aqui nessa imagem? Qual é exatamente o tom do escuro aqui, da sombra? E qual é o tom da luminosidade que eu tenho nessa imagem aqui, da luz? E aí você sempre reparar numa flor onde está essas partes. Às vezes você só vai precisar repetir esse processo, entendeu? Várias e várias vezes. Aqui eu percebi que depois que ficou claro, ele não ficou um amarelo intenso, né? Então eu tô escurecendo ele, deixando ele mais vivo. E é normal isso acontecer na aquarela, ela fica clara, né? Depois que você passa a tinta e ela seca, ela fica mais clara. E agora, de novo, eu vou fazer essa transição entre o laranja e o amarelo. Então, eu terminei ali, ela ainda não tá 100% seca, e aí eu vou fazendo essa mistura. Percebe que a consistência da tinta, ela tá numa consistência, né, de algo de não tão concentrada assim, mas também não carregada de água. E aí eu limpo o meu pincel, tiro o excesso e aí vou fazendo essa mistura das duas cores. Então isso também é possível e você já vai criando quase que um esfumaçado ali, né? Quando você faz isso também. E depois eu vou carregando isso para o amarelo, tá? É como se eu estivesse colocando um pouquinho em cima também do amarelo. Essa parte eu acabei deixando ela bem laranja mesmo, bem puro, né? É uma coisa que eu acabo não fazendo tanto assim, só em alguns momentos, mas pelo menos na imagem que estava de referência, ele estava muito, muito forte, então muito vivo mesmo, né? Como se fosse um laranja puro mesmo. Então eu deixei do mesmo jeito que eu estava vendo na imagem, tá? Às vezes a gente quer, a nossa mente acaba reproduzindo uma coisa que não existe na imagem. Então, às vezes, você precisa ser fiel mesmo àquilo que você está vendo, mesmo que não faça tanto sentido. Como no meu caso, eu gosto de fazer algumas misturas para ela não ficar a cor tão pura, mas ficaria melhor se eu deixasse desse jeito, igualzinho a imagem de referência, que era o objetivo. E agora aqui, depois que eu já fiz a mesma coisa nas outras, já apliquei, né, a ideia de profundidade e também continuei ali, né, as tirinhas até o final. Eu peguei esse pincel da Sinuart, eu vou deixar as referências dos materiais de novo aqui na descrição do vídeo. E eu venho passando ele de forma bem fininha mesmo, para criar essas leves ranhuras, né? Na minha pétala ali.
E depois que eu faço isso, eu passo uma camada bem fina de água. É como se eu conseguisse unir, né, essa parte, porque quando eu passo o pincel, esse pincel fininho, parece que essas linhas, elas estão em cima do meu amarelo, sabe? Parece que ela não faz parte. Dá até pra ver um pouquinho a diferença ali, né? Parece que eu só tô arranhando a minha pétala. Então, quando eu pego meu pincel e molho ele um pouco e tiro o excesso dela de água e passo por cima, parece que a tinta realmente entra no todo ali, junto, né, da minha pétala. Então fica um efeito muito mais natural do que se eu deixasse assim superficial, tá? Na verdade ela desmancha um pouquinho, né? Então fica parecendo que é mais da pétala. Aqui eu vou criando mais um efeito de profundidade, onde eu venho com ele escuro e depois eu vou suavizando e fazendo esses movimentos, que é muito importante também, de novo, né, para criar uma textura na imagem. E agora, novamente, eu vou escurecendo. Aqui de novo, né, aquela mistura de laranja com um tom um rosa mais escuro e o marrom. Eu preciso fazer isso, se você dá uma olhada nas pétalas, sempre parece, né, que tá bem vermelho, vermelho bem escuro, sujo. Então, eu fazendo isso, eu crio essa profundidade também, como se ali fosse um núcleo, né? O fundo que liga todos esses pontos da flor. Agora eu vou finalizando essa flor, eu espero que você tenha gostado. Ela é muito interessante para a gente trabalhar a profundidade e também essa escala, né, dessa mistura de amarelo e laranja também, que é uma cor que eu não costumo utilizar muito, mas é muito legal para você testar mesmo e aprender cada vez mais. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever aqui e também conversar comigo lá. Adoro conversar sobre aquarela lá no Instagram. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.